Boa noite a todos e todas. Estamos guardando só a nossa convidada chegar para a gente iniciar nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar mais um minutinho aí, que já já a gente começa aí a nossa entrevista aí. Chegou a nossa convidada, boa noite. Boa noite, Laíse. Olá, Olá, boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui dando início a mais uma entrevista, né, para a gente dar continuidade nesse momento tão importante da nossa cidade, né, que é a escolha dos nossos candidatos a vereador e a majoritária, né, para a prefeitura. E a gente vem aqui fazendo uma série de entrevistas para que a gente possa ter claro que Petrópolis tem opção, né? A gente não precisa pensar em polarização, mas Petrópolis tem condição de eleger tanto prefeitos como os vereadores de uma forma mais clara e mais objetiva para que a gente tenha uma transformação profunda em nossa sociedade. Então, o Movimento a Petrópolis agradece muito a sua presença, Elaíse, em nossa entrevista, agradecer a sua disposição, o seu tempo, para poder a gente bater esse bate-papo aí de 1 hora, mais ou menos, para a gente poder falar um pouquinho da sua candidatura, do seu projeto, do projeto do PV. Então, muito obrigado, Elaíse. Se apresenta um pouco para a gente, conta um pouquinho da sua história para a gente. Quem é a Elaíse? então, Daniel, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Muito obrigada a você, a Vivi, a Marise, né, ao Movimento a Petrópolis. E boa noite a todos que possam estar aqui nos ouvindo, nos acompanhando. Bom, meu nome é Elaíse Magarinos de Souza Leão, é um nome comprido, mas todo mundo me conhece mais como Elaíse Magarinos ou, né, pelo apelido de Elá. Eu sou médica, eu me formei pelo UFRJ em 1979, então já vou fazer 41 anos de formada agora em dezembro. Eu fiz residência médica em pediatria e depois eu fiz uma pós-graduação em saúde pública. Bom, eu sempre procurei, né, dentro da medicina, ainda mais com crianças, a gente tem essa parte toda educacional, né, em saúde, e eu trabalhei muitos anos, né, na saúde pública, mais de 30 anos. Eu fui do estado concursada, eu fui aqui de Petrópolis, do município também, né, trabalhei no centro de saúde, postos de saúde, no CAPSI, que eu trabalhei também com essa parte de saúde mental infantil, né? Então, é um trajeto longo, né, profissional, e também meu consultório particular e tal. E, além disso, né, eu milito, né, no Partido Verde, na política, desde 1988, né, quando eu ajudei a fundar em Petrópolis o Partido Verde. E desde então, né, eu procuro, claro, não são coisas dissociadas, a gente é uma pessoa só, né, e as coisas vão se imbricando, né? Então, eu tenho também essa militância, eu estive sempre mais na parte de direção, assim, dirigente. Eu também sou dirigente estadual, né, da Secretaria da Mulher, e, aliás, eu estou aqui com o meu PV Mulher, certo? E na verdade, assim, todas essas questões só mostram, assim, uma linha minha de procurar, né, equilibrar, né, a minha atividade profissional com a minha militância, que não tem nenhuma discordância, né, não se confrontam. Eu também fiz, depois de algum tempo, eu fiz. Quer dizer, depois de algum tempo, não, há 30 anos mais ou menos eu faço yoga, né? E há 5 anos eu fiz, né, um curso de yoga, eu sou professora de yoga para crianças, que também tem tudo a ver, né? Então, essa questão infantil, eu acho que é muito importante, né? Os valores que a gente vai passando, e o yoga também para crianças tem todo esse
encadeamento, né, da criança conhecer o seu corpo, né, os limites do corpo, aprender a respirar, uma coisa lúdica e os valores que a gente vai passando. Por falar nisso, né, o PV, né, que foi fundado em 86, né, lá no Rio de Janeiro, a parte toda nacional, ele tem os 12 valores, né, é um partido ideológico e programático, então, assim, até hoje nós temos, né, sempre possibilidade de atualizar alguns programas, dependendo, né, da cidade e tudo mais, mas esses 12 valores, né, dentre eles o pacifismo, cidadania, democracia, né, a questão das mulheres, né, isso é, assim, muito forte e a gente procura estar sempre permeando, né, o que a gente faz com esses valores, né. Então, assim, mais ou menos, né, eu ando por aí, né. Então, tá bom. Assim, você está falando aí da questão da fundação do PV, né, desse tempo todo que você já está dentro do partido, né, e aí é uma coisa que a gente sempre tem falado aqui, a gente tem sempre reforçado isso, que a gente acha extremamente importante, que é a questão da mulher na política, né? Uhum. E aí a gente vê aí uma distância muito grande da estatística da população, né, que o IBGE coloca que as mulheres são maioria no país, né? Não é Uhum. um número assim muito grande de diferença, mas são maiorias, né? E assim mesmo a gente não vê essa representação refletida, por exemplo, em Petrópolis na Câmara de Vereadores, né? E eu sei que o PV tem uma história com essa questão da mulher, né? Você faz parte daí da estadual, né? Das mulheres do PV. Como é que o PV vê isso? Como é que você vê a sua candidatura, né? Nesse sentido? Como é que vocês estão pensando nesse aspecto aí? Olha, Daniel, é interessante assim, porque como eu sempre tive na parte diretiva, eu tô candidata, né, pela primeira vez agora. Mas assim, sempre tive batalhando por todas essas questões, sejam elas saúde, meio ambiente, né, questões de direitos humanos, direitos da mulher. E aí, essa questão da mulher, da participação da mulher, realmente é uma questão muito séria, né? Você vê, em 1932 é que as mulheres no Brasil conseguiram votar, né? Então, isso é uma coisa que parece que é um processo muito lento para que as coisas aconteçam. E até hoje, em 2020, né, a gente já ganhou pelo menos a possibilidade de ter 30%, né, das mulheres numa nominata, né, 30% da participação das mulheres. Por exemplo, no Partido Verde, já há muito tempo que as mulheres têm esses 30%, entendeu? Não é uma coisa nova para nós, sabe? Tanto na participação das eleições, como nas reuniões. Nossas reuniões de estadual, municipal, se você não tem 30% de mulheres presentes, a reunião não começa, tá? Isso é uma coisa já bem estabelecida no nosso partido. E a gente tem agora a PEC 134, quer dizer, não é agora, né? Essa PEC é de 2015, mas ela tá assim paralisada e tal, e parece que agora até com o Rodrigo Maia, que está dando força, parece que agora em novembro, não sei quando, mas eles teriam condição de fato, né, fazer uma votação. O que é essa PEC 134? Ao invés de ser só 30% dessa participação das mulheres e da verba e tudo mais, você ter um X%, porque, como você falou, nós somos 52% da população. Então, obviamente, somos maioria também de votantes, né? E então, essa PEC 134, ela quer justamente estabelecer, inicialmente vai ser assim, uma coisa progressiva. Por exemplo, 10% inicialmente de cadeiras garantidas para a mulher na Câmara e no Congresso. Tá? Depois passa para 12%, depois para 16%. A gente quer que chegue a 30%, quiçá 50%, né? Pelo menos, né? Poxa, porque na verdade nós somos a maioria, mas infelizmente, por questões culturais, né? A própria mulher não estava acostumada a votar em mulheres, muito menos em participar, né? Mais do processo, e agora estamos tendo
essa mudança. Eu acho que as mulheres estão cada vez mais conscientes da necessidade delas estarem mais presentes, né, nesses espaços de poder, para que a gente possa, de fato, conferir, sabe, uma visão feminina, que claro que é sempre diferente da masculina, e isso não quer dizer que seja melhor, é apenas diferente, mas que possa ter essa visão um pouco mais, né, cuidadosa, sabe, do cuidar, da possibilidade de ver outros ângulos, entendeu? De não ter essa maneira predatória de lidar com a natureza, né? Essa economia que né, extremamente também violenta, né? A maneira como tudo está encadeado, tanto que a gente está tendo agora os resultados, né? Então, assim, eu acho que isso é questão de um tempo. Eu acho que cada vez mais rápido isso vai acontecer. Muito bom. Vamos falar um pouquinho dos seus eixos aí programáticos, né? O que você vem defendendo aí para a sua candidatura, né? Com certeza um deles é a saúde, né? Afinal de contas, não podia estar muito longe, né? Com certeza. Olha, Daniel, então um deles é saúde e o outro é meio ambiente. É claro que a gente se preocupa com tudo, mas esses são os dois focos, né? Lembrando, né, que se eleita vereadora, eu só posso fazer projetos de lei. Eu não vou executar nada. Isso é questão do executivo, né? Então, eu posso fazer projetos de lei de forma que isso possa, né? A gente pode fazer audiência pública, a gente pode pressionar, a gente pode uma porção de coisas, de fato, para que isso seja aprovado, essas leis que, né, a gente pretende colocar, e aí cabe ao executivo depois executar, né? Aprovar também, executar e tal. E a gente também tem a função, né, como vereadora, de fiscalizar o executivo, basicamente, né? Então, isso é uma coisa importante também, porque a gente está lidando com dinheiro público e isso merece respeito, merece muito cuidado, né? E a gente tem que mostrar que nós estamos entrando, né, nesses espaços fazendo diferente, né? Fazendo diferente porque chega de corrupção, né? Então, dentro da saúde, eu posso assim, frisar mais, né? Que eu vou estar lutando pelo SUS, claro, né? Fortalecendo o Sistema Único de Saúde, que é o segundo melhor sistema público de saúde do mundo, né? Eu sei que todo mundo tem um monte de reclamações, de coisas que realmente estão emperradas, mas mesmo assim o SUS é de uma capacidade de atendimento, se a gente pensar na quantidade, nos milhões de brasileiros que o SUS atende, com um orçamento ridículo, entendeu? Que a gente pega desde a atenção básica, nos postos, os programas, as vacinas, né, até cirurgias complexas e transplantes também. Então, assim, é inacreditável o milagre que se faz, né, com o orçamento que o SUS tem. Então, a gente tem que fortalecer o SUS, brigar por um orçamento melhor, implementar, né, porque antigamente a gente chamava PSF, né, que é o Programa de Saúde da Família. Agora eles resolveram chamar de ESF, que é Estratégia da Saúde da Família. Enfim, é tudo a mesma coisa, o que a gente quer é que isso funcione bem, né? Então, é tão importante porque, assim, isso é a porta de entrada do sistema. Então, você tem que ter as agentes comunitárias também, que são o elo entre o posto e a comunidade. Elas não só conhecem a comunidade, trazem suas demandas ao posto, como o posto, né, elas vão levar determinadas orientações, né, e cuidados até, né, que possam ser feitos em casa. E aí, esse é o início. E aí as pessoas ali no posto vão ter seus programas, que são inúmeros, né? Programa da mulher, programa da criança e do adolescente, programa do hipertenso, do diabético, são vários. Mas a gente tem que melhorar cada um deles, né? A gente tem que qualificar melhor as pessoas que trabalham, que é uma equipe multidisciplinar,
né? E a minha sugestão até que se agregue, né, a essa equipe nutricionistas, sabe? Então, assim, reciclagens, sabe? Essa questão depois de atendimento secundário, que a gente chama que são os ambulatórios de especialidades e tal, até chegar a uma necessidade de uma cirurgia, mas por que é importante essa atenção básica? Porque quando você faz isso direito e você dá educação em saúde para as pessoas, você vai estar fortalecendo essa comunidade. Eles vão ser empoderados, eles vão ter condições de cuidar da sua própria saúde. Porque informação é tudo, né? Não é uma questão de você ir lá e dar um remédio, falar não sei o quê. Não, isso tem que ter, sabe, uma sinergia entre a equipe de saúde, a comunidade, respeitando, inclusive, o saber popular, que é tão importante, sabe? Vou falar aqui rapidinho uma coisa que eu sempre, quando eu trabalhei no posto do Alto da Serra, eu dava uma vez por mês, pelo menos, uma palestra, uma conversa com as mães. Era uma roda de conversa, tá? E eu sempre achava aquilo horrível, porque naquela época que eu estava lá na Igreja Santo Antônio ainda, não era nem o PSF, né? Não tinha ainda o PSF, não tinha ainda essa organização. Então, o que a gente via? As mulheres tinham perdido aquele saber ancestral das suas avós, das suas mães, porque a medicina, assim, alopática, sabe, tinha chegado tão agressivamente, sabe, na comunidade, que anos e anos dizendo, isso é besteira, você não faça isso porque isso não funciona, a minha medicina é que é legal. E aí, quando chegava a minha medicina que é legal, às vezes não tinha o remédio no posto e a pessoa não tinha dinheiro para comprar, então ela não tinha nenhuma coisa nem outra. Entendeu? Então, eu acho que é importante você recuperar esse saber popular. A nossa ideia, sabe, inclusive, né, é fazer assim, é fazer farmácia viva, que já existiu aqui em Petrópolis, sabe, que é você plantar hortas com ervas medicinais, que vão ser ali tratadas cientificamente, sabe, que vai ser colhido, que vai ser processado, que vai virar um fitoterápico. Isso pode estar agregado a um centro de convivência, sabe, que a gente quer criar, que seriam alguns centros que estariam ligados também a distritos sanitários. Então, assim, são duas coisas novas. Seria os distritos sanitários, que seria tipo 2 ou 3, que tem a ver com uma avaliação geográfica e epidemiológica de alguns bairros, né, que teriam a ver, e aí você faz ali um distrito que vai estar abrangendo aquela região, com atendimento de especialidades também, com a farmácia viva, e perto desse distrito um centro de convivência, que seria justamente a convivência da comunidade que vai lá conversar, ter palestras, se tratar com aquelas PICs, que são aquelas práticas integrativas e complementares, fazer sua yoga, fazer sua acupuntura, sabe, assim, coisas que integrem e que façam promoção da saúde, porque na medida que você promove a saúde, empodera as pessoas, essas pessoas não vão correr para a UPA, entendeu? Não vai complicar, sabe? Mesmo doenças crônicas, isso tem um controle. Então, assim, é uma questão simples, não é difícil de fazer. Você investe no lugar certo para que você tenha mais saúde e menos gasto lá na outra ponta, que gasta demais, que é o hospital, né? E você tem mais saúde, né? Para que você vai querer que a pessoa vá até lá? Você promove aqui. Então, assim, isso é uma das coisas, né, que eu acho super importante, né? E enfim, acho que eu falei pra caramba. Você Não, quer tá que eu fale ótimo, sobre meio muito bom. ambiente agora? Não, eu acho que você tem outra coisa que você faz aí que tem uma interligação, né? Que você fala da questão da saúde ampliada, né? E aí você fala que saúde também é lixo, também é tratamento de esgoto, também. E aí você Sim, pega também essa questão ambiental nessa pegada aí, né? sim, porque tudo está interligado, né? Educação, saúde, meio ambiente, né? Tudo está interligado. E
até a questão de mobilidade, né? Tudo. Se você for ver, tudo está interligado. E aí, essa questão do saneamento básico é super importante, né, para a saúde. A gente agora pode comemorar, pelo menos por enquanto, eu espero que dê certo, o Marco Legal de Saneamento Básico, que acabou de ser aprovado no Congresso, agora em julho, tá, desse ano. Ele foi até, assim, muito bem trabalhado pelo Célio Studart, que é um deputado do Partido Verde do Ceará. Ele era o presidente da comissão que trabalhou esse assunto. E esse marco legal de saneamento, ele quer chegar até 2033 com 99% de pessoas com água potável, com acesso à água e com 90% pelo menos de acesso a esgoto, né? Então, infelizmente, nós temos ainda 100 milhões de habitantes no Brasil que não têm acesso a esgoto, né? E alguns milhões ainda, acho que são 80, 70, que não têm acesso à água adequada, entendeu? Então, assim, é uma coisa inaceitável, né, no século XXI. E esse projeto está justamente trabalhando o seguinte, vai ter, assim, uns esses aglomerados, esses conglomerados e tal, de estaduais, que são relacionados com essa parte de saneamento, né, de esgoto sanitário, de água e tal, eles fazem coisas particulares, né, e na verdade agora isso vai mudar, né, esses acordos, né, que são particulares, vai ter que fazer, assim, uma união de alguns municípios, porque vai ser uma questão municipal, sabe? Aí, então, o Estado vai ter que se virar, tá? Esses provedores, né, desse serviço vão ter que se virar para poder fazer um relacionamento com esses municípios que vão se aglomerar, um aglomerado de municípios, tá? Para poder ter esse serviço, sabe? E de uma forma assim, muito mais, uma forma muito mais institucional, né, do que particular, né? Você pode ter parcerias, né, público-privadas, mas vai ser muito mais público do que privado, sabe? E aí isso vai ter que ter toda uma regulação. Então, assim, eu acho que vamos ter fé que vai dar certo, né? Porque isso é super importante, né? E aí você falava essa questão da reciclagem do lixo, né? Como programa de reciclagem e supervisão permanente, como também como um elo aí, como uma proposta aí, como um caminho para você também estar melhorando a questão ambiental. Então fala um pouco para a gente dessa questão ambiental do PV, da sua proposta, como é que vocês estão vendo isso? Então, a questão do lixo é uma coisa muito séria, né? No mundo inteiro, não poderia deixar de ser aqui. Eu acho que ela parte até do início, assim, do consumo consciente, sabe? Porque quando você toma cuidado para evitar plásticos, sabe? Quando você, mesmo que tenha alguma coisa, mas aí você já sabe fazer a separação do lixo, você estimula mais, inclusive aqui em Petrópolis, ter realmente uma reciclagem do lixo. Nas casas, você ensinar que você pode fazer compostagem, né, das cascas que você tira dos seus legumes, né, da questão dos orgânicos, né? Você fazer uma compostagem que você vai usar isso depois, se quiser, no seu jardim, nas suas plantas. Então, assim, é toda uma conscientização que vai trazer benefícios para todos, né? Para você mesmo, né? Para o meio ambiente, com certeza, né? Então, assim, nós temos que ter, né? Aterro sanitário, de fato, temos que ter um aproveitamento aqui do lixo que em parte já tem, mas não é ainda o ideal, né? Tem que ter um aterro sanitário, tem que ter aproveitamento daquele chorume, daquele gás, né? Que sai dali, para que esse gás seja aproveitado como energia para fazer outras coisas, né? Com aquela energia, para mover coisas, porque, né, energia ela se transforma, né, em outras coisas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A parte do lixo é uma questão assim de educação de todos, né? É,
do meio ambiente também, deixa eu ver aqui o que eu gostaria de falar. Ah, sim, da questão da energia, né? Assim, no geral, da questão, por exemplo, do que você coloca, né, nos ônibus, nos carros, né, seu combustível, que você possa aos poucos fazer realmente uma transição, né? Para você passar para o biodiesel ou você fazer os veículos elétricos, tá? Porque isso, por exemplo, em vários países europeus já existe há muito tempo, né? Então você diminui essa carga poluente toda, essa emissão de gases, né, estufa. Então, assim, essas coisas eu acho que tem que estar imbricadas, elas têm um processo, mas tem que começar. Outra coisa que não é difícil fazer é você mudar as lâmpadas, né, para LED, né, ou energia solar. Tem alguns lugares que você pode usar, né? Até já tem na estrada, né, em alguns locais. Você fomentar e tentar baratear mais ainda essa energia solar para todas as pessoas poderem ter lá no seu telhado, né? Aquelas placas voltaicas e tal, para você ter captação, que isso é uma coisa incrível, né? Você capta o sol, né, que é de graça, e aí você não só pode alimentar a energia da sua casa, como o excedente você ainda devolve para a concessionária e tem desconto, quer dizer, faz uma coisa meio mista, mas as pessoas às vezes chegam num ponto que elas produzem mais a energia, elas conseguem, né, consumir mais energia solar do que propriamente da outra, né? Da fornecedora. Então essas coisas, teto verde, entendeu? Captação de chuva, os prédios, né? Municipais, eles públicos, eles podem ter esses cuidados, você fazer pequenas mudanças que melhoram muito. Você diminui o gasto, né, de luz elétrica, você aquece mais o ambiente, ou quando estiver no verão ele fica mais arejado. Quer dizer, são coisas que já existem há muito tempo, sabe, Daniel? E que a gente precisa trazer para a nossa cidade, porque é uma cidade linda, né? Uma cidade histórica. Nós estamos numa APA, né? Que é uma área de proteção ambiental. Então, assim, a gente pode ser pioneiro aqui no estado de uma porção de coisas, né? E são coisas que não são onerosas, entendeu? Muitas coisas são simples de fazer. Depende de vontade política, né? Sempre é isso, né? Sempre depende da questão da vontade política, né? E você estava falando duas coisas aí que são interessantes, né? É a questão da APA, e nós estamos numa área, Petrópolis é uma cidade verde, né? A gente pode Sim. considerar assim, né? E a gente tem um monte de parques aí que precisam de atenção, né? Fala sobre a questão do parque ali da Ipiranga, né? E tem outra coisa que você fala que eu acho que é interessante você explicar um pouco para a gente sobre essa questão do ecofeminismo também, né? Que conceito é esse? Como é que é essa ideia? E falar um pouco dos parques e falar do Parque da Ipiranga para a gente um pouco. Beleza, Daniel, obrigada pela lembrança. Então, a questão dos parques, quer dizer, o Parque da Ipiranga, especialmente, né, é um parque que está esquecido, né? Tá com coisas quebradas, tá tudo, né, mal conservado ou não tem conservação nenhuma, né? Não está sendo utilizado adequadamente. Então, assim, é um parque que tem um projeto de manejo que está parado, entendeu? Ele já existe e a gente pode ressuscitar isso e tornar aquela área uma área assim muito agradável para as pessoas, para o turista visitar, para o petropolitano passear, fazer sua caminhada, fazer um piquenique, ter de repente até a Secretaria de Meio Ambiente lá dentro fazer uma avaliação daquela ruína que tem lá, que pode ser. Não sei se você já ouviu falar do conceito de permacultura, né? Que você aproveita aquela arquitetura procurando harmonizar com o ambiente, entendeu? E virar, de repente, a Secretaria de Meio Ambiente ali. Você fazer hortas, entendeu? A horta urbana, e inclusive levar crianças, né? Ter essa atividade escolar das crianças irem lá, aprenderem a plantar, a cuidar, a colher, a comer.
né, a comida que elas mesmas plantaram. Então, assim, é uma coisa também dessas que não é difícil fazer. É simples e vai fazer muita diferença. Ainda vai aumentar mais essa questão do turismo aqui, né? Uma coisa que eu me lembrei agora, que a gente também está querendo procurar fazer um projeto de lei e tudo, é arborizar mais Petrópolis, né? A parte de arborização urbana também é importante. Claro, você vai plantar árvores onde tem que plantar, onde está desmatado, onde foi queimado, mas dentro da estrutura urbana é importante você ter áreas verdes, mais áreas assim que você possa ter lugares agradáveis para as pessoas ficarem, entendeu? Aquilo também diminui, né? Quando tá calor, sol, você tem uma área, né, de refrescamento e aquilo tá ali produzindo o quê, gente? O que as folhas verdes fazem? Fotossíntese, né? Tá tirando o CO2 e tá mandando oxigênio, quer dizer, você está trazendo mais ar puro, né, para todos. Então, assim, com essa questão, eu acho que. Não sei se esqueci alguma coisa que tá até no meu plano, né, de coisas, mas assim, eu queria falar então agora do ecofeminismo. Então, o ecofeminismo, né, é interessante porque ele surgiu nos anos 90, tá? Ele é um movimento, ele é uma filosofia, sabe? E ele, na verdade, ele se propõe, né, a mostrar a união entre a ecologia e o feminismo. Lembrando que o feminismo não é o contrário do machismo, né? O feminismo é uma doutrina que propõe que as mulheres possam ter seus direitos, né, preservados, uma igualdade, né, dentro da sociedade. Então, o ecofeminismo vai juntar essas duas visões, né, do feminino com a ecologia, que inclusive tem tudo a ver. Se você prestar atenção, a natureza é muito feminina, né? Ela é generosa, ela dá nascimento às coisas, ela se renova, né? E é impressionante se você prestar atenção como muitas vezes a nossa cultura mais machista, ela é assim truculenta, né, com o feminino, né? Essa maneira de explorar os animais, a natureza, é uma coisa muito agressiva e se parece muito com essa história de às vezes a gente ter as mulheres agredidas também. A gente pode fazer uma ilação disso. É uma coisa que fica meio no inconsciente, mas enfim, o ecofeminismo está aí para justamente trazer um equilíbrio, né? Dessa visão mais feminina, uma visão mais generosa, e a gente possa respeitar mais o meio ambiente, a natureza, e conviver com ela plenamente, porque no final das contas é engraçado, né? A gente fala assim, né? Porque no meio ambiente. Porque, sei lá, eu e o meio ambiente, eu e Gente, a gente faz parte disso. A gente também está no meio ambiente, né? Nós somos animais também, somos racionais, nem sempre, né? Mas, na verdade, a gente é porque a gente tem essa visão de dicotomia, né? Essa visão dualista que fica separando as coisas, eu e o outro, e isso não funciona, tá mostrando para a gente os resultados agora. Essa maneira de ver o mundo é uma maneira muito truculenta, né? Muito agressiva e os resultados não estão bons. Com certeza. Só voltando aqui ao assunto de saúde, né, que eu estava vendo aqui o seu programa aqui, né, e aí estava vendo aqui sobre a questão dos concursos públicos, né, para atendimento da questão da saúde, né, que a gente tem visto aí hoje em dia, né, uma falta de profissionais, né, você falava da questão do posto de saúde, né, e aí a gente vê que a gente já tem algum tempo aí que não existe concurso público, né, voltado para não só para a área de saúde, mas também para a questão da educação, né, e aí o governo contratando de forma precária os trabalhadores, né. Como é que você pensa isso? Como é que você vê essa situação? Quais são os projetos que você tem nesse sentido? Com certeza, Daniel, o projeto é concurso público.
para todas as áreas, né? Não só para a saúde, para educação, para todas as áreas. Porque quando você faz contratações por RPA, né, terceiriza, na saúde, então, é horrível essas OSs da vida, né? Essa forma de terceirizar, de você deixar, sabe, o funcionário, que não vai ser funcionário, né? Ele vai ser um empregado contratado que não tem nenhum direito trabalhista, que não pode tirar férias, que pode ser demitido sumariamente e com salários que ficam, né, variando assim, ao bel prazer do contratante. Então, assim, a melhor forma, a coisa mais respeitosa, democrática, é realmente você fazer o concurso público, que tem todas as suas regras, de forma que a pessoa possa se capacitar, fazer a prova, se passou, ter um compromisso, porque os últimos concursos, além de terem um valor, por exemplo, para médicos baixo, né? O que acontecia? O pessoal faz para botar no currículo. Então passa, fica um mês e sai, entendeu? Então, assim, isso não é possível, né? Isso você tem que ter as regras para a pessoa realmente querer ficar. E para ela querer ficar, ela tem que ter uma boa remuneração, né? Ela tem que ter um local adequado para ela trabalhar, né? E ela tem que ter uma perspectiva, que são os planos de carreiras e salários. Porque sem essa perspectiva, a pessoa. Olha, eu estou no estado, né? Eu me aposentei no estado já. Para você ter uma ideia, eu me aposentei no estado depois de 30 anos de trabalho e eu ganho R$ 3.500 no estado. Entendeu? Porque cadê a evolução? Você não tem, sabe? Você não tem plano, você não tem aumentos. O pior deles é o estado. Sabe, o melhor é o federal, o estado é o piorzinho, o municipal depende da cidade. Mas mesmo assim, não pode haver, como você falou, esse tipo de contratação assim, avulsa, porque a pessoa não cria, entendeu? Aquele elo, né? Ela não se sente pertencendo àquele serviço, ela não vai prestar aquele serviço, sabe? De uma maneira total, porque ela também, aquela história, você finge que me paga e eu finge que eu trabalho, isso é horrível, né? Tem muita gente que diz isso achando que é legal. Não, não é legal. Mesmo que você ganhasse mal, você tinha que trabalhar direito. Mas não é justo, né, que ganhe mal. Então, eu acho que a solução é você fazer tudo o que é correto. Tem que ter concurso público, tem que tratar o funcionalismo, sim, com respeito, tem que ter plano de cargo, carreira e salário, tem que ter reciclagem, sabe? Tem que ter ambiente, não é você chegar no posto, não tem nenhum remédio, aí, sabe? Falta atendente, falta auxiliar de enfermagem, porque, sabe, não tem, até contratar outro, quer dizer, tá tudo errado. Né? A gente tem que consertar isso e a melhor forma é essa, concurso público. Beleza, eu estou só voltando aos assuntos aqui de saúde, eu sei que a gente já falou um bocado sobre eles, né? Não tem problema. Não é porque tem uns pontos aqui que a gente passou e eu acho que são importantes, né, a gente ressaltar, a gente aproveitar nosso tempo, que a gente aprofunda um pouco mais a sua proposta, né, para as pessoas entenderem, e a gente traz coisas aqui que são importantes. E aí uma delas que você coloca aqui, e eu acho que isso é extremamente verdadeiro, você colocou um pouco, quando você falou lá do posto de saúde, né, dos locais lá, mas você fala efetivamente no Com Saúde, né, que é a participação da representação da sociedade lá. Né? Como é que você vê isso? Como é que a gente pode incentivar isso mais, né, para que efetivamente a gente tenha uma saúde mais participativa, né, da população? Olha, Daniel, a gente ter conselhos, né, municipais foi uma grande vitória, sabe? E eles serem, o primeiro que foi deliberativo foi o da saúde. Isso é importantíssimo, porque alguns são só consultivos, então eles são restritos, né, no alcance dele. Nós temos o conselho, todos aqui são até deliberativos,
Mas o que a gente vê é um vício, sabe, de participação. Às vezes fica sempre aquelas mesmas pessoas, aquelas mesmas comunidades, aqueles mesmos representantes de categoria, sabe? Então, eu acho que a melhor forma para a gente aumentar a participação, mudar também, qualificar melhor essa participação, é você fazer, é, assim, essa conversa com a comunidade. É você nos postos, né? Ou nos centros de convivência, que seja, você está ali, né, trocando com as pessoas e estimulando para que elas entendam. Porque tem muita gente que acha, eu não vou participar, porque eu não sei o que eu vou falar lá, né? Eu não me sinto capacitada para estar participando do conselho. Quando, na verdade, eu acho que todas as pessoas devem participar, até fazer rodízio, entendeu? Se tivesse, sabe, tem uma categoria lá que tem uma cadeira lá e tal, aí é sempre a mesma pessoa. Não, vamos fazer rodízio, entendeu? Porque é importante a gente ouvir mais as pessoas. A gente, às vezes, fala demais. Sabe, a gente tem que saber ouvir as pessoas. E ouvindo, trocando, sabe, de igual para igual, não é de cima para baixo, nada disso. Você, de fato, consegue criar uma massa crítica, né? E surgirem outras ideias. Poxa, tem pessoas que têm cada ideia maravilhosa, entendeu? Mas se você não dá chance para a pessoa falar, como é que a gente vai saber? Né? Então, eu acho que a gente tem que batalhar, sabe, nas comunidades, mostrando que é importante essa participação. Todos são importantes. Sim. Você fala uma outra coisa aqui que entender um pouco como é que a gente se adapta isso à nossa realidade, que é a questão do marco legal da primeira infância, né? Como é que você vê para poder trazer isso para a nossa cidade e adaptar a nossa realidade aqui em Petrópolis? Exatamente, porque assim, o marco legal da primeira infância é um outro marco importante, né? Em que você tem que valorizar várias coisas, né? A primeira infância geralmente vai mais ou menos até os 6 anos, né? 6, 7 anos, e você precisa, nessa primeira fase, você precisa investir muito na alimentação da criança, na estimulação da criança, né? Na possibilidade dela interagir com outros, na socialização, brincar, né? Então, tudo isso não é só, então vai lá, toma vacina, pesou, mediu, entendeu? Isso também é importante, mas é mais do que isso, né? Então, você precisa ter essa visão toda da família, da comunidade, como é que ela está sendo tratada e tal, porque são o nosso futuro, né? As crianças precisam, né, nessa primeira infância, ter uma educação adequada, né? Então, é aquela história que eu até coloquei num dos vídeos que eu fiz, porque quando você muda o início da história, você muda a história toda, né? E é importante, não é uma coisa assim, piegas dizer, não, vamos investir na criança, entendeu? Não é uma coisa vazia, é verdade, né? É importante, não só para cada criança em si, né, como indivíduo, mas para a nossa sociedade, né? E elas possam, inclusive, interagir com essas coisas que são tão importantes, botar a mão na terra, plantar, né, colher, ter essa visão de mundo que eu acho que as pessoas cada vez mais estão tendo, de que é importante você interagir com o meio ambiente, você respeitar, você cuidar dos animais, você cuidar das plantinhas e você, enfim, criar também esse amor, né? Mostrar para a criança que isso é importante, que tem que ter respeito, né, pelos outros seres. Isso tudo, como é que a gente pode adequar aqui? É fazendo essa união entre saúde e educação, entendeu? E ter essa visão desde o início. E aí vai estar muito nesse programa da criança, entendeu? Que vai ser um pouco mais abrangente do que
ficar só medindo, pesando, dando vacina, falando alguma coisa e cuidando quando está doente, né? Vai ser uma coisa um pouco mais ampla. Legal. E vamos lá, o último assunto aqui para a gente tocar, a gente já está já caminhando para o final, apesar que ainda falta aí uns minutinhos, mas é sobre a questão da saúde mental que você coloca também aqui, né? E, assim, é aquilo que você falava, né? A gente olhar a saúde como um todo, né? Porque todo mundo fala saúde, a gente só pensa no SUS, né? Mas é claro que a saúde mental também está dentro do SUS, né? Mas como é que como é que você pensa, como é que está o seu projeto nesse sentido da saúde mental? Olha, Daniel, saúde mental é uma coisa que, infelizmente, né, ainda tem um tabu, né? Tá menos, mas ainda tem. É, os CAPs, né? Eles foram criados como uma estrutura, um equipamento, né? Muito, muito bem feito, muito legal quando começou. Eu posso dizer a você que eu vivenciei isso quando eu trabalhei no CAPSI, que, né, é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, que ficava ali na Monte Caseiros, ao lado do CAPS de adulto. Quando começou, foi lá. E eu peguei esse início, então tudo funcionava. Eu era médica pediatra, mas fiz uma capacitação em saúde mental, né? Eu fiz até lá no Rio, né, na Instituto da Nise da Silveira, que, né, foi uma pessoa maravilhosa, incrível. Então, assim, eu pude pegar tudo funcionando, tá? A gente procurava atender a mãe, a criança, tinha uma equipe que tinha terapia ocupacional, psicólogo, né, um médico, a nutricionista e até atendente, todos eram parte dessa equipe e todos, desde a pessoa que ficava lá na porta, entendeu? Até todos que estavam lá dentro trabalhando com a criança, todos se reuniam, a gente tinha reciclagem, entendeu? Todos estavam imbuídos de acolher, né? E de transitar naquela situação difícil, né? Que muitas vezes a criança chegava, né, com distúrbio de comportamento, às vezes precisava de medicação, às vezes não, era mais uma terapia, eram atividades múltiplas, né, para socializar a criança, enfim. Só que depois aquilo foi se degradando, entendeu? E hoje em dia os CAPs em geral, até o CAPSI está em outro lugar, né? Está lá no final da Floriano Peixoto, parece que só está atendendo mais a questão de autismo. Mas os outros CAPs também, o CAPS AD, que é álcool e drogas, né? Que tem um que teria que ficar 24 horas, mas aí não consegue ter porque não tem gente, aí não tem psiquiatra, não tem um outro da equipe, entendeu? Então falta equipe. O equipamento, se você olhar aquele lá de cima da Monsenhor Bacelar, quando você sobe ali da UCP, você vai olhar só pelo lado de fora, você vai ver que aquilo não tem conservação, né? A porta tá toda, né, machucada, né, não tá pintado, tá tudo com buraco. Então, assim, tá assim por fora e por dentro, infelizmente, né? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa equipar isso de novo, contratar pessoas, reciclar pessoas, fazer com que esse equipamento, que tem uma filosofia muito interessante de acolhimento, de cuidado, de pessoas que podem passar o dia todo lá, entendeu? Por exemplo, né? Que possa, entendeu? Funcionar novamente. Então, a minha ideia é exatamente essa, que a gente possa ressuscitar isso, né? Porque eu, inclusive, era conselheira também do Conselho Municipal de Álcool e Drogas, de Política para Álcool e Drogas, né? Como representante do CREMERGE, né? E a gente via, né, nos debates lá, quanta coisa ainda acontece que você fica de mãos atadas, né? Com relação às crianças, colégio, uso de drogas, abuso de álcool. E a gente tem uma situação muito complicada aqui em Petrópolis, né? Porque nós somos a cidade cervejeira. A gente não pode esquecer que isso é bacana por um lado, mas por outro você tem que ver como é que vai lidar com isso, né? Então, são coisas delicadas, mas eu acredito que Que é vai melhorar. possível. Então, tá bom.
Laís, eu vou agradecer a sua presença e gostaria que você fizesse as suas considerações finais, não esquecendo de falar seu número, que é importantíssimo, né? Senão a gente acaba esquecendo, né? As pessoas depois não sabem como te identificar na hora da votação, né? Isso é importante. Outra coisa que a gente lembra sempre para todo mundo, que é importante que todos vão votar, né? Se a gente não fizer a nossa parte, né? Porque a gente sabe que aí está com um número de abstenção muito alto, né? Pessoas que não estão querendo ir votar, que não vão votar. Então é importante, a gente sabe que a gente está num momento único, né? Do Covid, dos cuidados que a gente precisa ter, mas a gente também precisa ter, a gente está nessa situação do Covid exatamente porque a gente não votou bem nas últimas eleições. Então, esse é um exemplo claro do momento que a gente está vivendo hoje. A gente vive hoje um descuido da saúde, né, dessa questão do Covid por escolhas ruins, né? Então, é importante que a gente lembre que a gente precisa fazer boas escolhas agora nessa eleição, né? Então, a gente tem que votar, tem que escolher, tem alternativa, né? Então, a gente agradece muito você, não esquece de falar seu número e dizer também que o coletivo do Movimento Petrópolis também está no YouTube, a gente deixa lá todos os arquivos que a gente já publicou, estão lá disponíveis, também fica disponível aqui para você, para quem quiser ver, né? E a gente tem percebido que tem muitas consultas que são feitas depois da entrevista, né? Então é importante, e é isso. A gente queria agradecer muito a você faça suas considerações finais, não esqueça o seu número. Obrigado, Elaís. Obrigada, Daniel. Olha, eu queria falar assim rapidamente que é super importante votar mesmo, porque quando a gente se omite de votar, ou você não vai votar, ou você vota nulo ou branco, você está dando poder a outras pessoas de decidirem por você. Então é importante a gente refletir e votar. Faça a sua vontade, né? Faça ela valer. Para terminar, eu queria agradecer muitíssimo a vocês, novamente, a todos que puderam estar conosco aqui. E lembrando que, apesar de todas as dificuldades que a gente está vivendo, nossa cidade é uma cidade muito linda, né? Muito verde, histórica, turística, e vale a pena a gente acreditar que coisas que estão dificultando podem mudar, né? E a gente pode melhorar. Então, acredite, vote e vote 43, que é o Partido Verde, e em mim, se você achar que eu mereço o seu voto, é 43333. Obrigada. Nada, eu que agradeço, Laís. Uma boa noite a você e boa noite a todos. Obrigado. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau.